Pastor, se estiver me ouvindo, pode falar. Boa noite. Nossa, tá difícil aqui, né? Nós estamos aqui tentando melhorar. Teve uma queda da internet e a gente não conseguiu ajeitar rápido aqui. Vocês nos perdoem, tá bom? Então, agora, oficialmente, boa noite a todos que estão participando do culto de Páscoa da Primeira Igreja Batista Eldorado, aqui na cidade de Palhoça. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Desculpe aí essa questão da queda aí da internet, mas nós estamos juntos agora, vamos celebrar ao Senhor. Hoje é domingo de Páscoa, é o dia da ressurreição que nós comemoramos. A ressurreição de Jesus ao terceiro dia, ele está vivo, e porque ele está vivo, nós estamos aqui e podemos então celebrar um culto a esse Deus que está vivo, que está presente e que está conosco. Então, a você, seja bem-vindo. Já tinha no início ali, às 7h30, já dando boa noite ali pelo Facebook para alguns irmãos, depois mais irmãos foram entrando, eu não consegui responder a todos, mas em nome de Jesus, todos sejam bem-vindos a esse momento em que nós estamos louvando, cultuando e celebrando a Jesus, a Deus, este culto de Páscoa, onde o centro de todas as coisas é o nosso Senhor Jesus. Eu queria, então, chamar você, chamar a sua família, nós vamos celebrar também a ceia do Senhor, então é o momento de nós estarmos juntos aqui, chega todo mundo pertinho aí do computador, do celular, e vamos orar. Quero colocar a sua vida diante de Deus, pedir a Deus que possa estar abençoando a sua casa, a sua família, nesses dias difíceis, muito difíceis para alguns, em virtude do desemprego, em virtude das situações que vêm sendo causadas na economia, e nós estamos, então, clamando e buscando ao Senhor para que esse tempo passe logo e para que a nossa vida possa voltar ao normal. Mas uma coisa não mudou. Uma coisa não mudou. Jesus continua vivo, continua o mesmo, e Ele está presente, Ele está conosco. Então, eu quero, em nome de Jesus, colocar a sua casa, a sua família diante de Deus. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos juntos, por estarmos, ó Deus, cada um nas suas casas, podendo celebrar esse domingo de Páscoa, ó Deus, em família, agradecendo ao Senhor pela vida de Jesus, agradecendo ao Senhor pela ressurreição de Jesus, e é através da ressurreição de Jesus que nós estamos, ó Deus, recebendo vida e vida em abundante. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós oramos pedindo que a graça do Senhor esteja acompanhando cada família, aqueles que precisam da ajuda do Senhor, aqueles que precisam de um coração, ó Deus, da presença do Teu Espírito no coração, aqueles que precisam se acalmar, aqueles que precisam, ó Deus, de uma solução, aqueles que estão precisando, Pai, de refrigério para a alma, que esse momento que nós estamos juntos aqui possa ser esse momento também, ó Deus, onde em Jesus Cristo nós possamos encontrar esse amor, esse refrigério, esse momento importante de nós entendermos que o Senhor nos ama e que porque o Senhor nos ama, nós podemos, ó Deus, superar todo e qualquer momento difícil das nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus, então, nos abençoe. Nós queremos, mais uma vez, agradecer a você. E hoje nós vamos ter, então, nosso momento missionário com a irmã Marinês. Nós vamos também ter uma música especial. Vamos celebrar a ceia. Então, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Quero chamar a irmã Marinês. Ela vai estar compartilhando conosco esse momento especial de missões. Amém. Uma noite muito especial em nossas vidas, e estamos nós aqui fortes, vencendo vem Jesus. Jesus tem vencido, e nós que estamos nele temos percebido cada vez mais essa forte presença de Deus no meio de nós. Salmo 128 diz:
Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E nós, a Igreja de Cristo, você que está nos assistindo nessa noite, consegue entender essa mensagem. O tema da nossa campanha de junta de missões mundiais diz: transforme o mundo com a alegria de Jesus. Nossa campanha de 2019 dizia: faça a terra se alegrar. E como que a gente faz tudo isso? Né? Que desafio para nós esses temas escolhidos, que são temas frutos de oração, de desafios. Em todo o nosso empenho, desejo de realizar a obra de Deus, apresentando, anunciando, testemunhando o Evangelho de Jesus através de nossas vidas, nos esforçando a sermos mais parecidos com Cristo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, mas nós sabemos que é todo dia uma renúncia, é todo dia uma submissão, é todo dia matar um pouco da nossa carne, porque a nossa carne tem voz própria, para poder ouvir a voz do Espírito e estar atento ao que o Espírito Santo de Deus tem dito às igrejas. E nesse tempo que nós estamos vivendo, em especial, estamos investindo nossas energias em interceder pelo campo missionário, em interceder pela igreja, em interceder por essa nação, a nossa nação, o Brasil, mas a nação que está do outro lado do oceano, que nós não conhecemos, mas Cristo conhece, Cristo contempla. Então nós oramos, intercedemos, ofertamos, compartilhamos, vivenciando isso a cada momento. E isso é muito forte na vida do cristão que entende a mensagem de Jesus. Nossas energias naturais estão esgotadas. As nossas energias naturais estão fragilizadas. Mas cremos no Deus da nossa salvação. E isso nos levanta a cada manhã, nos impulsiona, nos encoraja. Eu venho falando de encorajamento, venho falando de esperança, porque isso é Cristo que nos dá a cada manhã. Deus é maravilhoso, é perfeito em todo o seu feito, a perfeita vida de cada um de nós. E cada um de nós, quando nós estivermos juntos, nós vamos ter muito o que compartilhar e está falando do que Deus tem feito nesse tempo. É um tempo primoroso, é um tempo maravilhoso e nós temos que conseguir mudar essa nossa visão de pandemia e ver esse tempo maravilhoso que Deus está nos dando. Na nossa divisa de Filipenses 4, 5, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo regozijai-vos. Eu fico com a parte A do versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor, alegre-se sempre no Senhor, porque a alegria do Senhor, ela é eterna. A alegria do Senhor, ela é eterna. E nós vivemos essa palavra, vendo Paulo advertindo, exortando o povo de Filipenses, mas hoje exorta a cada um de nós. Exorta a cada um de nós. O Senhor é eterno, o Senhor é uma fonte de alegria inesgotável. Mesmo quando nós não conseguimos mais suportar, a nossa carne já está doendo. A alegria do Senhor, ela emana, ela nos sustenta, ela nos orienta, ela nos conforta, ela é perfeita, se aperfeiçoa a cada um de nós, a circunstância que nós estamos. Irmãos, a cada encontro que nós temos aqui nessa live, o meu coração parece que não vai aguentar. É muito difícil falar contigo que entende a mensagem da cruz através dessa live. É muito difícil. Nós temos que clamar ao Senhor para que esse tempo passe, para que a igreja se sustente, para que a igreja permaneça, para que a igreja fique mais forte. Que está sendo muito difícil isso. Mas o Senhor Jesus,
ele disse para nós que ele era o pão da vida. Nós temos visto muitos gestos de solidariedade, ações emergenciais necessárias. Todas essas ações são necessárias. Mas tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Depois dessa pandemia, outras crises virão. E a palavra de Deus não, a palavra de Deus é eterna. Jesus diz em João 6,35, disse Jesus aos seus discípulos: eu sou o pão da vida. Pão da vida. A vida está em Jesus. Pão da vida eterna. E quem está em mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Você crê nisso? Você consegue sentir isso na batida do seu coração? Depois, nós estamos também sendo desafiados nesse momento de crise a sustentar os projetos missionários que estão em cada continente. A importância das nossas ofertas, a importância das nossas orações. Precisamos continuar levando a esperança de Jesus a cada pessoa. Essa semana eu tive uma pequenina oportunidade de compartilhar com o pedreiro que está na minha casa. Irmãos, como foi bom pegar aquele momento. Eu tive medo naquela hora de compartilhar com ele, mas eu chamei a minha família para a gente estar orando, e ali eu falei um pouquinho de Jesus para ele. Eu tenho certeza que na segunda-feira, quando ele voltar na minha casa, ele vai entrar diferente. Não podemos perder as oportunidades que o Senhor tem nos concedido nesse tempo. Não aceite a palavra isolamento social. Não é ser imprudente, mas a palavra isolamento social não pode nos distanciar de Deus, da sua palavra, da sua justiça. Nós temos que estar nele, e por ele são todas as coisas, e ele vai nos ajustar. Eu tenho sentido isso, irmãos. Eu não podia perder a oportunidade com o meu pedreiro. Além da Covid-19, as pessoas estão atrás das máscaras. As máscaras têm sido um instrumento interessante. Muitos estão com medo, apavorados, outros já estão gostando da máscara, que assim não precisa ser reconhecido, ou então passa por você achando que você não vai estar vendo ele porque ele está de máscara. Mas quando você sair com a sua máscara, consiga, através dos seus olhos, a luz de Cristo através dos seus olhos, que você consiga emitir a mensagem de paz e esperança para quem passar por perto de você. A 1,5 metro, dá para a gente perceber bastante coisa que está ao nosso redor. Se você perceber pessoas estressadas na fila, dê espaço para elas. Se você perceber pessoas com olhares acanhados, faça um olhar de alegria, esboce um sorriso por trás da sua máscara, porque ela vai ver. Porque Cristo está em ti. Nesse momento de trevas, nós somos a luz. A igreja de Cristo é a luz. Então não vá para o supermercado, não vá para a farmácia como um robô, com medo. Pega o que você precisa e sai. Não. Vire-se para a esquerda e para a direita e mostre a luz de Jesus que está nos seus olhos. Cristo vive em ti. Nós cantamos isso e agora nós precisamos viver isso. Então, essa é a mensagem que eu estou aqui nesse momento passando para vocês. Mas quem me conhece sabe, eu estou com o coração acelerado, porque Jesus, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é perfeito. E ele se aperfeiçoa a mim, pecadora, que não mereço. E ele se aperfeiçoa a você também. E a você também que está nos ouvindo nesse momento. Jesus te ama. Plano de Deus perfeito foi Jesus por mim e por você. Mas eu quero ainda dizer para você que você também tem a oportunidade de participar das campanhas que têm sido promovidas na sua cidade, no seu bairro, no seu condomínio. Agora à tarde bateu uma pessoa na minha porta vendendo máscaras. Então, assim, você pode se relacionar em meio a esse isolamento social. Jesus
gostava de se relacionar. Então, que você consiga fazer isso. E quando você conseguir fazer isso, mesmo usando a sua máscara, você estará colaborando para transformar o mundo com a alegria de Jesus. Que Deus te abençoe, aos meus irmãos PIB, aos meus irmãos no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Deus os abençoe e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue conosco até o final desse culto. Amém? Graça e paz, irmãos. Estávamos aqui agora em família, orando, né, nesse tempo e agradecendo a Deus por mais esse dia, nesse momento especial como igreja, onde comemoramos a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nos meus 48 anos, talvez a minha fé nunca foi tão provada e ao mesmo tempo tão fortalecida nesse tempo, né? Que sempre me passava pela cabeça nos momentos que estava louvando o Senhor, através da música, nos cultos. Está tudo aparentemente bem, talvez seja fácil louvar o nome do Senhor, né? E quando vier a tempestade, como é que vai ser, né? É nesses momentos que precisamos louvar com mais intensidade. Mais intensidade. Amém? Isaías 9:6 fala do texto que é referente a essa música, onde Jesus abriu mão da sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou, servo se tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu, até morte e morte de cruz. E essa promessa fica lá em Isaías 9:6, que fala assim: porque para nós o menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, o Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Vamos estar lá todos juntos, então, esse cântico, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai,
orar a Jesus. Ver como é que tá o áudio aí dos irmãos. Espero que esteja bem. Fernando pode me dar um apoio. É muito bom poder louvar o Senhor mais uma vez. Agradecer ao irmão Joatan pela disponibilidade, por ter compartilhado conosco esse momento de adoração a Deus. E de fato Ele é o nosso Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Eu queria cantar com os irmãos uma canção que a gente já conhece bem, que fala a respeito do plano de Deus a respeito de Jesus. E ela já é cantada há muito tempo nas nossas igrejas, mas eu queria relembrar. Nós cantamos agora Nome sobre Todo Nome. Eu também mandei a lista das músicas ali no grupo da igreja, caso os irmãos queiram acompanhar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo, pois com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, darei a glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive,
minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém. Essa próxima canção é uma música que chama Rei dos Reis. Também está no grupo da igreja. É uma canção de contando uma história, basicamente. Escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde um trono de glória a manjedoura em mim nasceu. Pai, e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre o louvarei. Vamos do início novamente. Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde um trono de glória a manjedoura em mim nasceu. Pai, e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei. O reino e o perdido encontrar, a remir a criação, foste a cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, veio o que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei. Manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram apanham de retornar. E aí
amor de Jesus Cristo, com Ele me ressuscitou. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei, para sempre eu louvarei. Declaro que o Senhor é digno, amém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, peguei, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos a Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos.
ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos a Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Sala a palavra para o pastor. Boa noite, estamos de volta. Damos graças a Deus pela palavra da irmã Marinês, pela música da família do irmão Joatan. Nós também ficamos muito felizes de poder compartilhar esse momento. E também agora esse momento de louvor e adoração. Eu estava aqui observando as pessoas que estão nos acompanhando nesse culto, nessa live. Eu não podia deixar de destacar aqui a irmã Karina Miranda e o Benaia. Eles estão com a gente, estão ouvindo, e eles estão sendo igreja, que eu vou explicar. Por volta das 6h pouca da tarde, a irmã Lívia passou mal novamente. A irmã Lívia, para quem não conhece, é uma irmã lá da nossa igreja, é missionária aposentada da Junta de Missões Nacionais. Ontem à noite ela já havia passado mal, eu levei ela no hospital, ficamos lá até por volta de 1 da manhã, e hoje ela passou mal de novo, e eu pedi então o Benai e a Karina para estar acompanhando ela. Eles estão lá no hospital, mas estão também de alguma forma conectados aqui. Eu clamo a igreja que ore então pela irmã Lívia, coloque ela diante de Deus. Vamos estar orando agora para que ela possa estar sendo abençoada. Eu queria chamar aqui a minha esposa para fazer essa oração. A gente está então orando em favor da irmã Lívia. Logo depois, então, nós vamos ter um teatro de 1 minuto e 42 segundos, e na sequência, então, eu vou estar pregando e trazendo a palavra do Senhor ao nosso coração. Queria convidar a Norma, que é minha esposa, ela vai estar orando, então, agora, pela irmã Lívia, para que Deus possa estar abençoando, então,
a recuperação dela, e também o Benai e a Karina, que estão ali dando esse apoio, sendo igreja, né? E aí, vamos orar então, vamos colocar diante de Deus. Ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque nesse dia comemoramos a ressurreição de teu Filho Jesus, que se deu na cruz por nós. E por causa dele, hoje nós temos convicção, Senhor Deus, do perdão dos nossos pecados e esperança de vida eterna contigo, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Aceita nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão a ti, Senhor Deus, por tamanha demonstração de amor, por tal livramento que o Senhor nos deu, Pai. E agora, Pai, nós queremos clamar a Ti pela saúde da irmã Lívia, Senhor Deus. Ó Deus, toma conta da Tua serva, que a Tua mão de poder esteja sobre ela. Repreende em nome de Jesus toda a enfermidade, Senhor Deus, todo espírito de enfermidade. Faz com que seja lá o que for que está alterando essa pressão, que está causando esse mal-estar, que cesse agora em nome de Jesus, amém. Senhor Deus. Apazigua o coração da tua serva, Senhor Deus, que ela sinta-se cuidada e amparada por ti nesse momento. Ilumina, Senhor Deus, os médicos, os profissionais da saúde que estarão cuidando dela naquele hospital, que sejam usados por ti para abençoá-la. Louvamos o teu nome pela vida dos irmãos Benai, Karina, pelo amor, pelo cuidado que eles estão tendo nesse momento com a irmã Lívia. Ó Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que é pelos frutos que nós seríamos conhecidos, Senhor Deus, o que seria pelo amor, Pai, que nós seríamos reconhecidos. Que esse amor, essa preocupação, esse cuidado uns com os outros seja constante, Senhor Deus, na nossa vida como igreja, Senhor Deus. E que nós possamos, como igreja, estar exaltando e glorificando o teu santo nome a cada dia, porque tu és digno, Senhor Deus, de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Norma, por esse momento. Quero, então, compartilhar com você o teatro a respeito da Páscoa. É um teatro, a minha família se reuniu, a gente orou e colocou diante de Deus. Vamos ouvir, então, agora, o irmão Douglas vai colocar para nós esse teatro. Preste atenção, é uma mensagem rápida, mas que é profunda dos nossos corações. Vamos ouvir, então. Ai, amiga, eu tô tão triste. Essa Páscoa vai ser a pior de todas. A gente não vai conseguir na rua comprar chocolate. Vai ser muito chato. Cadê o ovo? A gente não pode sair, ficar trancafiado dentro de casa. Um chocolatinho que dá aquele... Não, tristeza. E aí, tudo bem? Nossa, Jesus, eu te vejo desde o ano passado. É verdade. Passa um alquinho, Coronavírus limpa bem. Tá bom. É verdade. Desde o ano passado que a gente não conversa, né? Né, Rosa? Desde o ano passado, Larissa. O que houve? Ah, Jesus, estamos aí curtindo a vida, né? Como assim curtindo a vida? Ai, Jesus, a gente tá muito triste agora, não é momento pra falar disso. Tá, até percebi. Por que vocês estão tristes? Ai, Jesus, essa Páscoa desse ano vai ser muito triste. A gente não consegue ir na rua comprar chocolate. Mas, gente, a Páscoa é a ressurreição, é a minha ressurreição. Eu sou a Páscoa, eu tô aqui, ó. Vocês estão me vendo? Jesus, mas chocolate é importante. Agora sim, Jesus, a nossa Páscoa está salva. Gente, presta atenção aqui. Você também quer um ovinho? Não. Dá um ovinho pra ele, mãe. Dá. Eu sou a Páscoa. Eu ressuscitei no terceiro dia. Eu quero transformar a vida de vocês. E vocês querem o chocolate que consegue mudar talvez um dia de vocês? Eu transformo a vida de vocês. Eu sou a Páscoa. Eu, Jesus. Amém. Bom, é apenas um simples teatro que demonstra a importância que nós temos para que possamos, então, estar voltando os nossos olhos para Jesus.
Hoje é a Páscoa, comemoramos a Páscoa. Feliz Páscoa para você, feliz Páscoa para a sua família. E eu queria compartilhar, então, com você 3 momentos da vida de Jesus e 3 momentos em que os seus discípulos agiram de acordo com aquilo que Jesus fez. O tema que eu dei para essa mensagem de hoje está em Lucas capítulo 24. O tema é: por que buscais dentre os mortos aquele que vive? E lendo o texto de Lucas, capítulo 24, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Eu queria, então, que você compartilhar com você, então, esses 3 momentos. Imagine você agora, mentalmente, aí, crie uma linha de tempo, tá bom? Uma linha de tempo da seguinte forma. No início da linha de tempo, você coloca lá o início do ministério de Jesus. Depois, no meio dessa linha do tempo, você coloca a crucificação de Jesus. E depois, então, você coloca, no final da linha de tempo, você coloca, então, a ressurreição de Jesus. Durante o período em que os discípulos caminharam com Jesus, do início do ministério até a morte, eles tiveram um comportamento. Depois, durante os 3 dias da morte de Jesus, esses mesmos discípulos tiveram outro comportamento. E após a ressurreição de Jesus, esses discípulos tiveram um comportamento totalmente diferente do primeiro e do segundo momento em que eles estiveram com Jesus. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Por quê? Porque nós estamos também vivendo, como a irmã Marinês compartilhou, um momento difícil. O mundo está vivendo um momento difícil, mas é apenas mais um momento difícil. Tudo bem, pastor, mas esse está tendo uma repercussão mundial incrível, é verdade. Mas por mais grave que seja este momento, ele é mais um momento difícil pelo qual devemos passar. E a gente reage a esses momentos difíceis. Então, os discípulos de Jesus, eles andaram durante 3 anos com Jesus. E olha que interessante, eles andaram 3 anos com Jesus, eles presenciaram milagres de Jesus. Eu estava colocando algumas coisas que Jesus fez nesses 3 anos, né? Em que ele estava pregando o Evangelho. A mensagem de Jesus foi sempre a mesma. É chegado o reino de Deus, arrependei-vos e convertei-vos. Os discípulos ouviram essa mensagem de Jesus. Jesus, antes da sua morte, ele ressuscitou os mortos. Ele ressuscitou Lázaro, um evento registrado em João capítulo 11. Ele ressuscitou também o filho de uma viúva. Jesus tirou da escuridão cegos. Jesus fez com que paralíticos andassem. Os discípulos estavam ali caminhando com Jesus e estavam percebendo, vendo tudo o que Jesus estava fazendo. Era incrível o ministério de Jesus. O que Jesus fazia, as pessoas que andavam com Jesus, imagine você ali, o mar obedeceu a Jesus, o vento obedeceu a Jesus. Jesus pediu que os discípulos lançassem a rede e as redes vieram cheias de peixe. Olha que coisa incrível é esse primeiro momento de Jesus, durante 3 anos.
E os discípulos, então, tiveram um comportamento. Eles ouviram a Jesus, eles criam em Jesus, eles estavam atentos às coisas que Jesus dizia. E, nesse período, Jesus falava para eles assim, ó, eu vou morrer. Eu vou morrer e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, esse é um primeiro momento da vida de Jesus com os seus discípulos. Agora, olha que interessante. Jesus morreu. E não levou 72 horas, 3 dias, para que aqueles discípulos que estavam perplexos com os milagres de Jesus, aqueles discípulos que estavam assim, nosso Messias chegou, o Redentor, o nosso Salvador, com tantos sinais, prodígios, milagres, em 72 horas, o comportamento desses discípulos mudou de uma forma extraordinária. E eu anotei alguns desses comportamentos que esses discípulos de Jesus estavam experimentando. Por exemplo, eles negaram a Jesus. É isso mesmo. Eles abandonaram a Jesus. Olha só, aqueles que estavam ali quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, aqueles que estavam lá quando Jesus acalmou a tempestade, aqueles que estavam lá junto com de Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro. Esses discípulos, quando viram que Jesus morreu, eles abandonaram Jesus. Eles deixaram Jesus. Eles se decepcionaram com Jesus. Como assim? Ele era o nosso rei. Ele veio para libertar Israel. E agora ele está morto. Olha o comportamento desses discípulos. Eles ficaram tristes. Eles se sentiram abandonados. Uma coisa dominou o coração deles: o medo, a tristeza, a angústia. E é tão incrível que em 72 horas eles esqueceram das coisas que Jesus havia dito sobre o próprio Jesus, sobre sua morte, sobre sua ressurreição. No episódio que eu li, quando os anjos ali lembraram as mulheres que ele não estava ali, ele ressuscitou como havia dito, elas se lembraram naquele momento. Mas antes disso, elas estavam indo bem cedo para cuidar do corpo de Jesus, porque elas também acreditaram que Jesus tinha morrido e pronto, acabou. Teve uma outra questão também importante, além do medo, além deles se esconderem, além deles não suportarem essa circunstância difícil. Eu queria compartilhar com você o comportamento de 2 camaradas, 2 discípulos. Olha como que em 72 horas o comportamento daqueles homens mudou. Eles deveriam permanecer em Jerusalém, essa era a direção de Jesus, quando Jesus, antes da sua morte, havia dito, isso vai acontecer, eu vou morrer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia, vocês permaneçam em Jerusalém. Esses discípulos estavam indo para outro lugar. Eles estavam na estrada no caminho de Emaús. E eles estavam ali tristes, chorando, sem entender, decepcionados. E naquele momento Jesus aparece ali, e Jesus começa a caminhar com aqueles discípulos. E eu queria compartilhar 3 coisas que esses discípulos, então, fizeram, esse comportamento deles. Primeiro, eles saíram do caminho que deveriam ficar. A circunstância era difícil? Era. Jesus morreu? Jesus morreu. Eles tinham a esperança de que Jesus fosse o rei que ia libertar os judeus do jugo dos romanos, mas ele morreu. E diante de uma situação tão difícil, diante de uma circunstância tão dolorosa, eles não permaneceram onde Jesus disse que eles deveriam permanecer. Eles saíram, foram para o lugar, foram para o caminho de Emaús, eles saíram do caminho que deveriam permanecer no tempo de angústia, no tempo de tristeza, no tempo de choro, no tempo de dor. Eles deveriam permanecer onde Jesus disse que eles deveriam permanecer. Mas eles tiveram um segundo comportamento.
Jesus estava com eles e eles não conheceram Jesus. Olha que coisa interessante, 3 anos andando com Jesus, 3 anos presenciando milagres de Jesus, 3 anos vendo Jesus, caminhando com Jesus, comendo com Jesus, orando, estando tudo ali junto com Jesus. Em 72 horas, Jesus do lado deles, e eles não reconheceram a Jesus. Sabe por quê? Eles estavam cegos. A tristeza cegou o coração deles. A dor cegou o coração deles. A angústia cegou o coração deles. Eles não conseguiram enxergar Jesus. Eles não conseguiram ver a Jesus. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Mas quando Jesus aparece vivo, ressurreto, ao lado deles, eles não conseguiram reconhecer a Jesus. Sabe por quê? Naquela época tinha um vírus chamado incredulidade. E esse mesmo vírus da incredulidade, continua hoje afetando muitos que tiveram uma trajetória parecida com os seus discípulos, com os discípulos de Jesus. Há muitos que já andaram com Jesus, já viram Jesus fazer milagres, tiveram suas orações respondidas, participaram do convívio da igreja. Sabe isso que a irmã Marinês compartilhou aqui? Nós estamos isolados, mas no fundo, nós queremos estar perto, nós queremos estar junto, nós experimentamos isso, que é a unidade em Cristo, nós gostamos de estar juntos uns com os outros. Aqueles discípulos perderam isso, eles ficaram cegos, sabe, por causa da incredulidade. A incredulidade não permite mais que você veja o que você já viveu com Jesus, o que você já experimentou, o que você já viu acontecendo. Ah, tudo bem. É decepção? Foi a decepção com um pastor? Você não acredita mais no pastor? Você não acredita mais naquele irmão? Você não acredita mais na igreja? Você não acredita mais no amor? Você não acredita mais que as pessoas têm vontade de estar juntas umas com as outras? Isso é incredulidade. E aí chega uma circunstância difícil como essa, onde está a sua esperança? Se você está incrédulo em relação a Jesus, se você está incrédulo em relação à igreja dele, se você está incrédulo, como que você vai viver? Cegado, cego. Cego pela dor, cego pela tristeza, cego pela falta da alegria. Aqueles discípulos estavam no caminho de Emaús e não reconheceram a Jesus. Mas há uma terceira coisa interessante. Eles estavam decepcionados, não entenderam que Jesus havia morrido por eles. Eles não entenderam que a morte de Jesus, e aqui a questão da Páscoa, era para nos libertar, nos livrar do jugo do pecado. Esse era o momento da vida daqueles discípulos, os mesmos que tiveram experiências maravilhosas com Jesus nos 3 anos de ministério. E em 3 dias, eles estavam, então, completamente irreconhecíveis. Você que é meu irmão em Jesus, você que está engajado no ministério, na igreja local, você que está envolvido na pregação do Evangelho, você que não pode deixar de anunciar o Evangelho de Jesus, você que está vivendo esse momento, daqui a pouco eu vou falar do terceiro comportamento dos discípulos de Jesus e você vai se identificar com eles. Mas você que está afastado da igreja, você que está vivendo um momento assim, deixa a vida me levar, sabe? E está vivendo as circunstâncias, a circunstância cegou você. Esse momento difícil que nós estamos vivendo, Jesus está voltando, mas você não consegue ver isso. É porque você pode estar tendo esse comportamento dos discípulos de Jesus que em 3 dias simplesmente perderam a noção de que Jesus veio para morrer, para nos libertar, que a Páscoa é livramento de Jesus do jugo do pecado. Está entendendo? Será que não é a hora, será que não é o momento de você olhar para esses 2 comportamentos dos discípulos de Jesus e você dar um basta nisso e você retornar?
Deixa eu te falar do terceiro comportamento de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, e se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que aqueles homens que foram ver Jesus, depois eles se encontraram com Jesus em vários momentos. Olha que coisa interessante. Primeiro, aqueles homens receberam o perdão de Jesus. Aqueles homens receberam o amor de Jesus. Jesus não condenou eles. Jesus não chegou lá e começou a maltratá-los. Não, Jesus os amou. E quando Jesus amou, Jesus fez com que eles pudessem reconhecer verdadeiramente quem era Jesus. E esse terceiro comportamento fez com que aqueles homens que estavam perdoados por Jesus, aqueles homens que foram salvos por Jesus, que foram amados por Jesus, aqueles homens, eles estavam cumprindo a missão de Jesus. Esse terceiro comportamento desses discípulos de Jesus, que foram amados por Jesus, que foram perdoados por Jesus e que voltaram ao caminho de Jesus, eles então fizeram o quê? Cumpriram a missão de Jesus. E esse terceiro comportamento desses discípulos fez com que o evangelho se espalhasse por todo o mundo. Esse terceiro comportamento de Jesus, dos discípulos, fez com que o ânimo deles fosse renovado, o vigor deles fosse renovado. Aqueles que eram fracos ficaram fortes. O medo foi substituído pelo amor, pela alegria. Aqueles homens, eles começaram a invadir Jerusalém, eles começaram a olhar para o mundo ao redor e começaram a pregar o evangelho de Jesus. A mensagem de Jesus, arrependei-vos e convertei-vos, passou a fazer parte novamente da vida daqueles discípulos. Aqueles discípulos passaram a ter alegria. Você lembra que a irmã Marinês, no início aqui da nossa celebração, falou da alegria de Jesus? Quando aqueles discípulos, após a ressurreição de Jesus, a alegria voltou ao coração deles. E eles saíram pelo mundo, eles superaram críticas, eles superaram as decepções, eles superaram os momentos difíceis. Sabe por quê? Por amor a Jesus. Eles sofreram por amor a Jesus. Alguns foram mortos, alguns foram perseguidos, alguns foram destruídos, mas fizeram isso por amor a Jesus. Sabe por quê? Porque a ressurreição de Jesus mudou o comportamento daqueles discípulos. Aquele comportamento de 72 horas, de 3 dias, foi substituído por uma igreja vibrante, por uma igreja ativa, por homens e mulheres que dedicaram a sua vida a Jesus. E eles foram em frente, e eles começaram a ficar com intrepidez, a falar com ousadia, a não terem mais medo. Eles começaram, então, a compartilhar a Jesus. Eles superaram todas as dificuldades e eles ficaram felizes. Olha que coisa interessante. 3 momentos, 3 comportamentos. Eu quero desafiar você. Se você está no primeiro comportamento, os discípulos que sabiam de tudo, que creram, que viram, que presenciaram, que já estiveram na igreja, que já participaram, que já pregaram o evangelho, que já tiveram comunhão íntima com Deus e com a igreja, e por alguma circunstância abandonaram. Se você se identificou com o comportamento dos discípulos naquelas 72 horas, eles ficaram tristes, desanimados, esqueceram, fugiram, se trancaram, não tiveram mais como voltar novamente a pregar o evangelho, voltaram para a sua vida normal. Foram pescar, foram de volta para o caminho de Emaús, começaram a viver sua vida normal. Se você está num desses 2 comportamentos, eu quero desafiar você nessa noite a tomar uma decisão ao lado de Jesus, de dar um basta nisso. E você ir para o terceiro comportamento dos discípulos após a ressurreição. Homens que amavam a Deus, mulheres que amavam e serviam a Deus, que congregavam na igreja, que entenderam que as decepções elas vão acontecer, que as dores vão continuar, que as circunstâncias difíceis não vão terminar, mas que eles estavam firmes numa esperança viva, conforme diz o apóstolo Pedro, uma esperança viva através da ressurreição de Jesus.
Eu quero concluir essa palavra falando duas coisas importantes a respeito de Deus e desse momento que nós estamos vivendo de economia quebrada e de coronavírus. Primeira coisa que eu quero dizer para você, olha, Deus não mudou. Deus continua sendo Deus. Deus é soberano. Deus é a nossa rocha. Deus é a rocha firme onde nós somos sustentados. E esse Deus, ele é soberano. Ele continua amando você. Ele continua me amando. Ele continua amando a todos nós. E não importa se nesse período de 72 horas você se afastou de Deus, você viveu coisas que você não deveria viver e você sofreu por isso, não importa. Jesus vai ter a mesma compaixão que teve com os discípulos. Ele vai te perdoar, ele vai te amar, ele vai te chamar para viver os momentos que a igreja do Novo Testamento viveu, momento vibrante de alegria em Cristo Jesus. Então, entenda isso, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo o mesmo. Agora ele quer fazer você uma pessoa mais alegre, mais corajosa, mais do que vencedora, porque a ressurreição transforma vidas. Não um dia, como no teatro que a gente viu, o chocolatezinho, a Páscoa, como alguns comemoram, transforma um fim de semana, um domingo pela manhã. Mas Jesus transforma vidas, Jesus transforma famílias, Jesus transforma casamentos, Jesus transforma. A ressurreição de Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então Jesus não mudou, Jesus é o mesmo e ele continua. A segunda questão que eu quero compartilhar com você é que este momento especial que o mundo está vivendo, é um momento de arrependimento. É um momento que Deus está olhando para o mundo e Deus está clamando para que a sua igreja se santifique, para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que haja restauração de corações. Então, Deus continua o mesmo, Deus não mudou, mas Deus quer restaurar a sua forma de pensar, os seus sentimentos e a sua forma de agir. É isso que Deus fez com aqueles discípulos que tiveram 3 anos de caminhada com ele, depois de 72 horas, como se Jesus não existisse mais. E depois da ressurreição de Jesus, aqueles discípulos revolucionaram o mundo naquela época com a mensagem de Jesus. É chegado o reino de Deus, arrependei-vos e convertei-vos. Que Deus te abençoe. E não importa com que você se identificou. Se foi com a primeira parte da linha de tempo, se foi com a segunda parte das 72 horas quando Jesus estava morto, ou se foi com a terceira parte, hoje é um tempo de você sair e de você buscar, então, o terceiro comportamento dos discípulos, que é o comportamento de vitória, que é o comportamento de compartilhar o evangelho de Jesus, que é o comportamento de uma esperança viva, que é um comportamento que isso vai passar, isso vai acabar. Esse é o momento. Jesus está conosco. Ele vai nos resgatar. Que Deus te abençoe. Que Deus possa, com a ressurreição de Jesus Cristo, Deus possa, então, transformar a sua vida, seu coração, os seus pensamentos, os seus sentimentos diante de tudo isso que nós estamos vivendo e também transformar as suas ações, como foram transformadas as ações daqueles discípulos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa. Eu queria orar por você, quero aproveitar também, após essa oração, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Quero convidar você a chegar mais perto da sua família, para esse momento. A minha família vai vir aqui, eu vou estar servindo a minha família também. Eu peço aos homens que estão aí nos seus lares, que sirvam as suas famílias. Se você não tem um homem na sua casa, você é responsável pela sua casa, minha irmã. Pega aí o pão e o cálice, prepare-se para que nós possamos celebrar ao Senhor a ceia
esse momento especial de ressurreição, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus e Pai, porque nós podemos olhar para esses 3 momentos da vida dos discípulos e podemos nos alegrar, porque o último momento deles foi o momento em que eles viveram o Evangelho de Jesus, viveram com intensidade tudo aquilo que Jesus havia pregado, tudo aquilo que Jesus havia concedido, tudo aquilo que Jesus havia prometido. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor abençoe a igreja do Senhor, todos que estão nos ouvindo, aqueles que já têm uma experiência de salvação com o Senhor, mas que por circunstâncias difíceis, por decepções, por incredulidade, por tantas coisas que muitas vezes sobrevêm em momentos difíceis, fugiram, saíram, abandonaram, não estão mais conectados ao Senhor como já estiveram um dia. Que seja hoje, ó Deus, uma Páscoa de restauração, de reconciliação. Pai, também peço por aqueles que estão nos ouvindo, se não têm ainda uma decisão de receber a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, entender que a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus é para nos libertar do pecado, que estes também possam, nessa noite, receber o perdão de Jesus, receber o amor de Jesus e receber a esperança viva que é Jesus. Pai bendito, e aqueles que estão firmes, ó Deus, estão entendendo esse momento, estão sofrendo porque não podem se reunir fisicamente como igreja, estão sofrendo por causa destas coisas. A estes, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa revestir esses corações, os nossos corações, de esperança, de uma esperança viva, que a gente olha para essa circunstância e a gente, pela fé em Jesus, acredita que vai passar, porque Jesus está conosco. E independente se está doendo ou não, se estamos sofrendo ou não, nós continuamos amando, seguindo e servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família. Eu quero dizer para você que a nossa igreja está ativa, tá? Hoje pela manhã, à tarde não, hoje pela manhã, eu fui fazer mais uma entrega de cesta básica e eu conheci Dona Janice, não conhecia a Dona Janice, conheci a filha dela também. E ali, a gente, naquele portão ali, a gente pôde orar e colocar aquela família diante de Deus. Irmão Bená e irmã Karina estão cuidando da irmã Lívia. Durante a semana, eu tenho dado os plantões lá na igreja. A igreja está aberta, irmãos. A igreja não está se reunindo em culto, mas ela está aberta. E o pastor tem estado ali algumas tardes da semana para que possa estar atendendo. Estou atendendo todos os dias no telefone, no celular. Algumas pessoas estão precisando de apoio, precisando de ajuda, e nós estamos aqui e não vamos parar, nós não vamos fechar, porque a igreja ela é viva, ela é dinâmica e ela não pode ser presa. Então nós estamos, se você acompanha a gente ali pelo grupo do WhatsApp da igreja, vai saber dos dias que o pastor vai estar lá. Se você é alguém de fora, mas está precisando, fora da nossa igreja, está precisando de assistência, está precisando de ajuda, lá no Facebook você tem um telefone, acesse aquele telefone e nós vamos estar juntos com você. Nós não vamos parar, nós não vamos abandonar o povo nesse momento difícil. Nós estamos juntos, porque eu tenho certeza que era isso que Jesus faria se ele estivesse aqui em nosso lugar, mas ele está hoje em nós e como igreja continuamos uma igreja viva, vibrante, atuante e vamos em frente com ou sem o coronavírus. Então, não deixe de nos acessar, não deixe de nos chamar. Queremos estar orando com você para que a vida, Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Quero convidar você agora, então, a estar conosco, participando, então, dessa celebração da Ceia do Senhor. Eu estou aqui com a minha família, nós estamos aqui com a nossa mesa pronta para a celebração da Ceia do Senhor. Então, quero convidar você a estar conosco, participando, esclarecendo a todos a respeito desse momento. Isso é um memorial. Jesus pediu, então, que nós
celebrássemos essa ceia todas as vezes, para que nós pudéssemos lembrar da sua morte e da sua ressurreição, desse sacrifício de Jesus. Ele nos remiu, ele pagou um alto preço com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, para que eu, você e todos aqueles com quem nós estamos compartilhando a mensagem do Evangelho possam conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Então, eu quero convidar você, então, a estar conosco. Abra sua Bíblia também, e eu queria compartilhar com todos vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 15, e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e os deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. E nós vamos, então, fazer isso. Eu estou vendo aqui algumas famílias que estão conosco aqui. Estou vendo aqui a minha família está aqui também aparecendo, a família do Fernando também, e algumas famílias que podem entrar no nosso link aí e podendo estar conosco celebrando. Então, eu queria convidar você, queria convidar a sua família para que neste momento, então, nós pudéssemos estar celebrando a ceia do Senhor. Então, meu querido irmão, minha irmã, pegue então o seu pão, o seu vinho e vamos servir então a todos. Queria chamar a minha família, possa vir aqui então, e eu vou estar servindo pão, vou estar servindo, está aqui, vou estar servindo pão, vou estar servindo vinho. Deus esteja abençoando vocês. Eu também vou pegar o cálice. Nós estamos celebrando esse momento. Estou com o cálice, estou com o pão. E Jesus fez exatamente isso. Na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e deu graças, e o cálice também e deu graças, e nós vamos estar orando agora, nesse momento, mais uma vez, podendo então juntos estarmos recordando a morte e a ressurreição de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por esse memorial, por essa oportunidade de nós estarmos celebrando a Tua morte em nosso favor. Muito obrigado, Senhor. Que o Teu nome seja honrado, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Comamos do pão e bebamos do cálice, todos juntos, em nome de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos faz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Antes de nós estarmos encerrando esse momento especial, deixa eu só me ajeitar aqui para tirar. Nós vamos estar terminando, então, esse momento de culto, de louvor e de adoração ao nosso Deus. Eu
Vou compartilhar aqui, estou vendo aqui algumas pessoas que estão conosco, a Maria Heloísa, a Márcia Machado, também a Darlene Miranda, a irmã Ivani, a irmã Fátima Santos conosco, o Jonatas, a Maiara, a irmã Hilda, a Sulamita, a Maristela, a Andréia, a Maria Luísa também, Gabriela, vários irmãos, não tem como mencionar todos aqui. Nós temos também o pessoal, grandes amigos nossos, a Fabiola Cavalcante está com a família toda lá, o Hermes, suas meninas, a irmã Cida também, temos orado pela irmã Cida. Que momento especial, que momento gostoso, podemos estar todos juntos agora. Janice Miranda, minha prima também, lá no Rio de Janeiro. Estamos felizes. Irmão Paulo também. Quem não está lá? A Marília também, uma amiga nossa aqui. Que coisa boa poder estar presenciando você. Irmã Jane também, do Cristiano. A irmã Karina, a Patrícia Lima também. Olha, eu não vou conseguir falar aqui de todos, mas nós somos gratos a Deus pela sua vida, pela sua família. Então, que Deus esteja abençoando você, que Deus esteja abençoando sua casa, que Deus esteja abençoando sua família, tá bom? Você que mora aqui pertinho de nós, está aqui na cidade de Palhoça, está precisando de ajuda, está precisando de oração, quer conversar um pouco, nós estamos à disposição para estar juntos e podemos estar com você, orando por você. Tá bom, queridos? Nós somos igreja. Igreja é isso mesmo. Hoje, nós estamos um pouco distante. Inclusive, apenas a título de informação, nós, pastores aqui de Santa Catarina, somos mais em torno de 400 pastores, estamos pleiteando que a gente possa nos reunir na igreja com um número bem reduzido, respeitando todas as normas de segurança, de distanciamento, para que 25% da igreja se reúna em um determinado culto, outros 25% em outros horários, etc. e tal. Mas não temos conseguido isso, infelizmente. Nós continuamos pedindo a Deus para que a gente possa se reunir como igreja, porque nós somos essencial à vida das pessoas, tá bom? Então, você precisando de ajuda, precisando de oração, precisando de uma palavra de ânimo, de encorajamento, pode nos procurar, nós estamos aqui à disposição em nome de Jesus, tá bom? Vamos encerrando então. Quero dizer a você que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça maravilhosa de Jesus Cristo, e que as santas e benditas consolações do Santo Espírito seja com toda a sua casa, com toda a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.